Fala, jogador, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso canal. Vídeo de hoje, como você distribuir a pontuação do reset do Sacrário. Não perca, tá um vídeo maravilhoso, mostrando e indicando para cada classe como você vai construir o seu Sacrário na linha da classe que você estiver jogando. Eu fiz uma distribuição bem maneira, não perca esse vídeo. Vamos pro vídeo! Jogador, como vocês viram bem no início, vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a distribuição do Sacrário de Benfad. Para você que está começando o jogo agora e ainda não sabe do que eu estou falando, quando você abre aqui o mapa, você em Hesperia, tá? Você vê aqui, ó, aonde tem a Fenda Anciã e a Fenda Desafio, você tem esse emblema aqui, ó, como se fosse uma estátua segurando uma espada. Esse local aqui se chama Sacrário de Benfad. Quando você clica nele, você pode navegar até ele, ou, caso você não saiba, é só você vir aqui nessa nova mudança, né, de cenário que está tendo. Você vem aqui, só você clicar na estátua, clica 2 vezes na estátua, e você vai descer para o Sacrário. Chegando aqui na parte do Sacrário, jogador, quando você vem aqui, ó, nesse centro, nessa parte escrita altar, quando você clica o E, você vai abrir todos os seus, as suas pedras e todos os seus pontos distribuídos. Aqui em cima, você consegue redefinir a pontuação, tá? Aqui são os pontos, quando você clicar em redefinir, toda a pontuação vai acumular novamente aqui e você vai distribuir. Mas qual é o intuito do vídeo de hoje? O intuito é explicar para você que está começando agora, quem joga a maioria dos MMORPG e não está acostumado a jogar Diablo, sabe que assim, a gente sempre foca em dano e vida, porque dano e vida é a grande parte do dano que a gente tem no nosso jogo. Mas no Diablo Immortal, essa parte aqui, ela é mais voltada para você concentrar através da sua ressonância. Então, no momento atual do jogo, com a importância que você tem dos atributos secundários, que é armadura, perfurar, potência e resistência, você dependendo do tipo de classe que você estiver jogando, você vai focar nessas daqui. Você não vai botar nenhuma pontuação em vida e dano. Não compensa para você distribuir pontos aqui se esses pontos não vão ter relevância tão grande no seu personagem, entendeu? Então isso é muito importante, principalmente para quem está começando, que não tem tanto atributo secundário, porque as suas gemas estão em grau baixo. Então hoje o foco principal são essas 4 aqui. Mas como distribuir? Que, por exemplo, ó, eu distribuí o meu em armadura, perfurar armadura e resistência. Por que eu distribuí dessa forma? Porque eu estou jogando de Tempest. Se eu estivesse jogando de DH, poderia ser essa mesma distribuição? Poderia ser essa mesma distribuição. Tudo vai depender do tipo de build e do tipo de personagem que você está jogando. Então, o que eu quero explicar aqui para você? Exemplo, na distribuição da granada, que seria esse material aqui, você tem aqui, você pode preencher o próprio dano, como eu falei com você, o perfurar de armadura, tá? E cadê? E a potência. Esses são os 3 pontos que você pode distribuir. Se você estiver jogando de necro e o seu foco seja maior a potência, mas o que você faz? Você distribui entre potência em primeiro lugar e perfurar armadura no segundo lugar. Por quê? Você tem que sempre balancear. Porque se você está com uma classe de dano, a parte mágica, apesar de você precisar da potência para dar uma quantidade de dano, o seu dano ele perpetuar por um tempo, você precisa do perfurar de armadura para aumentar o seu dano crítico, aumentar o dano bruto que você vai estar dando nos seus inimigos. Então você vai conseguir, você tem que distribuir entre esses dois. Seria a melhor distribuição. Metade, metade, aí vai muito do nível das suas gemas. Por exemplo, se você está com um nível de potência maior,
do que o nível de perfurar, você contribui mais para o perfurar e menos para a potência. Se você está com um nível de potência menor do que o perfurar, você contribui mais para a potência e menos para o perfurar, para você tentar balancear e deixar os dois de uma forma uniforme e alta, entendeu? Para você dar muito dano. Se você tiver com uma DH ou como uma Tempest, que você não tem tanto impacto, a potência não faz tanta diferença para você, o que você vai fazer? Você vai focar, como eu fiz aqui, 100% no perfurar. Porque você quer um perfurar alto, o seu dano é a partir do ataque básico. Apesar de, vou dar uma aspas aqui pro DH, quem utiliza a build do DH, que você coloca o clonezinho lá, que ele dá dano através de potência, aí não. Aí você vai ter que utilizar tanto o perfurar quanto a potência, porque o foco é outro do personagem, tá? Indo para o nosso segundo material, que seria a Safira, aqui você vai ter para distribuir perfurar de armadura e armadura. Jogador, desculpa interromper aqui o vídeo, mas é só para pedir uma coisa. Já se inscreveu no canal? Já deixou o like nesse vídeo? Isso é muito importante para a gente, faz uma grande diferença. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está com dificuldade, que você precisa ajudar ele a fazer a construção do personagem. Não deixa de compartilhar esse vídeo com a pessoa não, tá? Isso é muito importante pra gente. Uma outra coisa, deixa o seu comentário do que você está achando das suas maiores dificuldades, tá? O canal, a gente vai estar trazendo cada vez mais vídeo de Diablo, conteúdo mais informativo, mais explicativo. Não vamos deixar de trazer os conteúdos dos podcasts também e conteúdos do Throne and Liberty, que é um jogo diferente que a gente está trazendo para o canal. E se você quer que eu faça vídeo de outros jogos, só você escrever aqui, escreve no comentário, manda um comentário aqui ou participa das nossas lives mandando o nome do jogo que você gostaria que a gente trouxesse no nosso canal. Vamos voltar pro vídeo? Potência e resistência ou dano e vida. Dano e vida, como eu falei para você, não tem tanto impacto da parte vinda do sacrário. Então esse daqui você descarta. Então você vai ficar só para preencher perfurar de armadura e potência ou resistência, a pedra que te dá os dois. No meu caso aqui, como eu estou focando a parte do perfurar, eu distribuí tudo no meu perfurar de armadura e armadura. Se você estivesse jogando com DH de ataque básico, perfurar de armadura e armadura. Agora, se você estiver jogando com um personagem que precisa de potência, o que você pode fazer? Você pode determinar mediante um balanceamento do que você fez no primeiro ponto, entendeu? Se você colocou mais de um e menos de outro aqui, você pode fazer esse balanceamento para manter a mesma linha do que você quer. Se você quer mais armadura e potência, você tem que balancear de uma forma que ele contribua para você o foco do que você mais precisa. Ah, eu preciso mais de perfurar, porque minha potência está muito alta. Exemplo, aquela pessoa que está jogando de necro e tem 5.000 de potência, mas que está com 3.800 de perfurar. Cara, foca tudo no perfurar para você tentar manter os 5.000 de potência e tentar chegar o seu perfurar o mais alto possível. Porque hoje em dia, no momento atual do jogo, todo mundo, hoje a média que eu falo assim, é você tem que ter no mínimo 4.500. Por exemplo, o meu personagem, eu estou hoje focando na construção da lateral, porque a lateral dele está baixa. Hoje eu só tenho perfurar acima de 4.500. Então, assim, eu tenho que ter a armadura e a resistência acima de 4.500 para eu dizer que eu estou razoável. Não é que eu estou bom, não. É que eu estou razoável mediante o pareamento das partidas que eu tenho hoje. Para a minha lateral hoje, mediante o pareamento que eu tenho, a minha lateral está muito fraca. Como eu sempre explico para vocês, tanto em live quanto nos vídeos. Então, essa é a dica que eu vou dar para vocês. Isso que vai determinar é o tipo de classe que você vai estar utilizando e como a sua lateral tá. Se você tiver com uma classe de necro que você precisa muito de potência, a sua potência tá baixa, cara, foca tudo em potência, ó. Foca aqui em potência, foca aqui em potência. Por quê? Porque, mediante o momento atual do jogo, muita gente focou só em perfurar e acabou esquecendo da potência. E hoje você consegue balancear isso mediante as pedras que você tem, tá? Você indo aqui para a parte do berílio, que é o terceiro material que você tem, você vai ter aqui, ó, você vai ter armadura para você preencher, resistência e vida. Vida, como eu falei com você, vida você esquece. Então você vai fazer a distribuição entre armadura e resistência. Eu já estava com, eu já com essa quantidade aqui de armadura, eu consigo manter a minha armadura em 3.800, que é o meu foco.
O que que eu fiz? Eu tentei balancear um pouco mais de armadura e um pouco menos de potência. Por quê? Como eu estou jogando de Tempest e um pouco menos de resistência. Como eu estou jogando de Tempest, e a Tempest ela tem no seu arsenal a build que você tira os efeitos negativos, por exemplo, a queimação do Necro, os ataques que acabam te dando muito dano, a queimação da bilha, essas coisas assim. Então, eu foquei um pouco mais na armadura para tomar menos dano físico e botei um pouco ali de resistência. Para quê? Para manter a minha resistência só acima dos 3K, que não é o foco, porque eu tenho que subir as minhas pedras, isso sim. Então foi uma forma de eu balancear. Botei a resistência para passar acima dos 3K e tô focando o resto todo em armadura. Você, como DH, você vai ter que fazer um balanceamento mediante as suas pedras. Por quê? Por que que eu falo que aqui você vai acabar, se você tiver com DH, com Tempest, que você tiver com as pedras de resistência todas conformes e no nível alto, você vai acabar focando em armadura. Por quê? Porque as suas gemas ali, você vai ter que distribuir pouco menos para armadura e um pouco mais de perfurar. Se você tiver com Tempest, com DH, que você tem que ter um dano de ataque básico. Se você tiver de Bárbaro, você vai focar tudo em armadura e resistência. Por quê? Porque as suas gemas, você não vai ter tanto perfurar, por causa que você não é, o importante é você tancar, absorver dano, entendeu? Ou se você tiver com cruzado, isso é muito de acordo com a classe que você está utilizando. Então, assim, dicas que eu vou deixar para cada classe, conseguir explicar os materiais para vocês o que cada material dá. Então vamos lá, eu vou distribuir as classes mediante ao modelo de ataque que hoje em dia se utiliza, tá? Classes que como DH, Tempest, que você dá monge, que você vai dar o teu dano é baseado no ataque básico. Faça esse foco tipo que nem eu faço. Foca no seu perfurar de armadura, tá? Não foca na potência e você faz a distribuição da armadura aqui pegando mais de armadura junto com o perfurar completo e aqui você tenta distribuir entre armadura e resistência mediante a sua maior deficiência ou a sua maior necessidade, tá? É, Então, assim, isso é o que eu dou a dica para esse modelo de classe. Classes como Necro, como Arcanista, como que estão o próprio DH que está deixando o clone, eu falo para vocês, tentem focar mais na potência de vocês, se a potência estiver baixa, porque a maioria que eu vejo, às vezes, a potência está baixa. Então foquem na potência de vocês, que é o quê? Foca na pedra de potência aqui. Aqui você focaria potência com resistência. É lógico, não deixem de botar a pontuação no perfurar. Tentem balancear ali, como eu expliquei para vocês. Qualquer coisa é só você voltar ao vídeo que você dá uma olhada melhor, tá? Então, foquem na potência e no perfurar de armadura de vocês, tá? Isso é muito importante. Essas duas pedras aqui, você vai focar o te dá a maior deficiência. Por exemplo, você está com deficiência em armadura, foque na armadura. Tá com deficiência em resistência, foque em resistência. Tô com bárbaro, tô com cruzado. Aí sim, bárbaro e cruzado você vai focar principalmente no perfurar de armadura, porque se o cara chegar perto de você, o teu dano é baseado no ataque básico, você não precisa focar em potência, não tem necessidade disso, você não tem dano, não tem skills que façam isso acontecer, tá? Quem tiver de bárbaro e cruzado, você vai focar no perfurar de armadura e aqui você vai fazer a distribuição principalmente mais em armadura, entendeu? Para você aguentar, porque você toma muito mais dano de ataque físico, tá? E não precisa focar tanto no resistência, ainda mais se você tiver de bárbaro, que você tem um imune a controle. O imune a controle, se você estiver jogando com a build de imune a controle, já está dizendo, você não precisa tanto da resistência. Porque a resistência vai contar muito mais ali para você diminuir os danos do augmente, os danos de ataque de magia. Mas você tem a raiva eterna, você tem as outras coisas que pode contribuir. Mas tenta sempre manter o equilíbrio mediante as suas próprias gemas laterais, tá? Ah, Peçanha, mas eu não tô tendo tanta pontuação. Como eu faço para aumentar esses pontos aqui de materiais? Eu tenho um vídeo aqui no card, vou deixar aqui no card para você dar uma olhada lá, que é o vídeo de como aumentar sua pontuação de sacrário.
Isso faz muita diferença para você. Só uma coisa, fazendo uma retificação, o BK ele entra muito na linha também do Tempest, do Monge e do DH, tá? Ele é um personagem de ataque básico, então você pode manter a linha do BK ali. BK não utiliza potência, não sei de nenhuma build até o momento que tenha vindo. Tipo a build que tá vindo de DH, por isso que eu fiz questão de dar essa referência ao DH, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, gente. Jogador, esse foi o vídeo de hoje, vídeo que eu expliquei para você sobre como você distribuir a pontuação de Sacrário. Se gerou alguma dúvida para você de como eu faço, como eu fiz essa organização, eu preferi deixar na linha ali para você saber a organização. Tempest, DH, BK e Monge como personagens de ataque básico, Arcanista e Necro como personagens de potência e Bárbaro e Cruzado como personagens de tanque para você aguentar. E fiz uma breve referência ali ao DH, a build do clone. Então esse foi o vídeo de hoje para explicar. Qualquer dúvida que você tiver, cola nas nossas lives, link aqui, tá aqui na descrição do nosso vídeo. Não deixe de olhar o card que eu coloquei do Sacrário para você saber como vai aumentar a pontuação do Sacrário. E até o próximo vídeo!